Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. A queda de uma grande vilã vai acontecer nos próximos dias. Estou falando de Irene, que vai ser desmascarada, e o seu romance com Ernesto vai vir à tona de forma avassaladora e até um tapa de sua mãe vai levar. Quem não vai perdoar também vai ser Helena. Então fique aqui, veja tudo o que vai acontecer com exclusividade. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixe o seu gostei. Muito obrigada por sua audiência nos nossos vídeos. Tudo acontece assim. Ernesto ligou para Irene à procura de Helena. Ela disse a ele que Helena não estava no escritório. Ela não disse a você para onde foi? Quando Irene disse, ela não disse nada. Ele disse, você é inútil. Ela ficou com raiva e disse, sabe de uma coisa? Eu tive o suficiente, não vou tolerar suas ofensas. Ela então não viu Gabriela, que estava do outro lado da porta aberta e também ouviu isso. Eu estou farta de sua obsessão por Helena. Ernesto se desculpou, dizendo, ela é minha esposa e eu a quero de volta. Então Irene diz, é o que você não entende? Você é casado com Helena? Mas ela não te ama, ela ama Pedro. Eu sou a que te ama. E sou eu que te mostro isso todas as vezes que estou em seus braços. Há uma cara de impactada de Gabriela. Gabriela saiu de porta e entrou em seu escritório antes que Irene pudesse vê-la. Ela fechou a porta e disse a si mesma, ela é uma traidora. E então começa a chorar. Helena chegou ao escritório e encontrou Ernesto esperando por ela, dizendo que tentou ligar para ela, mas ela não atendeu. Ele disse que estava supervisionando um evento e não podia responder. Ele disse que queria saber onde ela estava, nada mais. Ela perguntou por que ele e continuou como sempre resolvia seus problemas, como se tivesse ouvido suas rejeições repetidas. Irene entrou sem bater antes que Helena pudesse responder e Ernesto pediu que ela os deixasse conversando. Irene concordou e Ernesto fechou a porta. Ele não perguntou e Helena era sincera a dar outra chance ao seu relacionamento. Ernesto fica como louco possessivo, mas pede uma nova chance. Helena? Claro, Ernesto. Ela sugere que eles fizessem então uma viagem em família. Ele gostou da ideia. Ela olhou para o relógio e disse que era hora de ir pegar Nicolas na escola e ele deveria ir com ela. Ela está fingindo tudo, gente, porque ela quer fugir então com Pedro. Irene sentou-se em frente a Gabi e começou a falar sobre achei que eles estivessem se divorciando. Então Gabi fica torcendo para que ela tropece em suas palavras. Helena entrou para dizer a eles que iriam buscar Nicolas na escola. Gabriela perguntou se ela voltaria ao escritório e explicou que precisariam conversar com ela sobre um evento. Helena disse que voltaria para que elas pudessem conversar assim. Gabriela olhou para Ernesto por um segundo antes que ele e Helena saíssem. Assim que saíram, Irene expressou irritação com a aparência de um feliz casal. Irene disse que Helena não amava Ernesto, enquanto ela obcecada por Helena. Gabriela então acusou Irene de estar obcecada com a ideia de eles se separarem. Irene ficou com raiva. Disse a Gabriela que ela estava insuportável e saiu do escritório. Gabriela então exalou enquanto respirava forte. No jantar daquela noite, Helena mencionou a possibilidade de férias em família. Nicolas estava animado querendo ir à praia. Helena voltou ao escritório de Gabriela mais tarde e se sentou enquanto Gabriela trancava a porta para que ninguém escutasse. Ela então diz a Helena o que ela havia descoberto e como. Também os detalhes de comportamento e declarações de Irene. Helena teve dificuldades em acreditar nisso. Por sua vez, Gabriela disse que isso era imperdoável. Irene voltou ao escritório e disse a Helena que estava indo à padaria verificar o bolo de casamento que encomendaram para uma cliente. Ela perguntou sobre Gabriela, mas Helena fingiu estar distraída. Helena foi para casa e encontrou Nicolas sentado no colo de Ernesto enquanto assistia vídeos de Cancún.
Ela disse algo sobre estar ansioso por isso. O telefone de Ernesto sinalizou uma mensagem de Irene. Ele deveria ir vê-la e é melhor você obedecer, porque você sabe do que sou capaz, disse. Ele colocou o telefone de volta no bolso e se levantou. Ele disse que teve um problema no escritório e teve que sair. Helena não disse nada, mas sabia instintivamente do que se tratava. Helena ajudou Nicholas a colocar seu pijama e colocá-lo na cama. Ela perguntou a ele como foram as coisas enquanto ela estava fora de casa. Vou direto ao assunto aqui. Ele disse que tia Irene e seu pai estavam se beijando. Não era um beijo entre amigos. Ele parecia muito sério. Ela pediu para ler uma história para ele e o deixou feliz novamente. Não podemos continuar nos encontrando assim. Não exatamente. Ernesto diz a Irene que ela não deveria contatá-lo quando ele estivesse em casa com Helena e Nicholas. Ela sardicamente perguntou se ele tinha medo de escândalo. Ela o lembra de que tinha algumas evidências contundentes que poderiam usar contra ele. Ele pergunta se eles poderiam parar de discutir. Ela começou a sorrir até que ele disse que tiraria férias com a família. Ela ficou incrédula e disse que era uma boa ideia porque queria recuperar a família que amava. Ela o empurrou de volta, chamando-o de desgraçado e acusando-o de usá-la. Ele disse que tinha um lugar que ninguém poderia tirar dela, sua amante e cúmplice. Ela perguntou por que ele precisa de Helena e ele evitou a pergunta com um olhar sedutor e um convite. E a idiota então caiu nessa. Na manhã seguinte, quando Ernesto desceu para o café da manhã, Helena manteve a calma ao tentar falar como se nada estivesse de errado. Ela estava esperando por ele porque quando estavam planejando uma viagem, quando ele partiu a noite anterior, ele se desculpou por isso. Ele também se desculpou com Nicholas sobre isso. Então ele disse que deveriam tomar o café da manhã ou se atrasariam. Helena então disse a Gabriela que ela estava certa. Disse-lhe que Ernesto chegara em casa de madrugada e que ela falava com a Trine, que também os tinham visto se beijando. Gabriela agora estava totalmente desgostosa com a irmã mais velha. Ela pergunta a Helena se ela iria confrontá-la, e Helena disse que não, porque isso colocaria a investigação em risco. Ela jurou o segredo e contou sobre a investigação de Eduardo, o possível roubo de identidade de Ernesto se passando por outra pessoa. Gabriela perguntou se ela tinha medo de morar com ele. Helena disse que sim, mas enquanto ela não tivesse provas e a lei a reconhecia como seu marido, a viagem que ela planejava para Cancún era um encobrimento para que ela e Nicholas pudessem fugir para os Estados Unidos, enquanto a lei resolvia essa situação. Gabriela disse: "Você pode contar comigo para o que for." Mais tarde, Irene e Ernesto conversam ao telefone. Ele diz a ela que Helena havia sido presa e o porquê. Ela não sabia nada sobre os planos de Helena fugir com Pedro e o menino, porque Helena não confiaria nela. O que será que aconteceu? Ele então disse que ela teria que ir até a casa para convencer Nicholas de que não havia nada acontecendo entre eles, porque o menino flagrou um beijo do casal. Ela perguntou se ele suspeitava de algo, do que estava acontecendo com Helena então. Enquanto ela batia um papo, ela não sabia que Andrea e a Pili estavam atrás da porta entreaberta, ouvindo tudo. Ernesto disse que não, mas estava pensando nesse sentido. Irene então diz a Ernesto que o amava com toda a alma e que faria tudo o que ele pedisse, tudo mesmo. Ela finalmente disse que estaria lá para falar com Nicholas e esconder a verdade sobre o romance deles, até porque o menino viu o que não existe e ri sarcasticamente. Ela começa a rir quando André entrou e deu um tapa nela, duro. "Desgraçada, como você ousa ter um caso com o marido de sua irmã?" Irene olha para a mãe com uma combinação de choque e medo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. E muito obrigada por sua audiência.